que está vivendo um momento da sua vida que você não consegue ter um direcionamento e consegue dar andamento em algo que você está fazendo, fique nessa aula que você vai aprender muito sobre o que eu estou falando. E a gente vai começar aqui com a zona de que todo mundo vive, certo? Zona que eu costumo chamar zona de conforto. Zona de conforto, certo? É aquela zona que você está acostumado. Tudo que está acontecendo ali naquela zona é aquela zona que você vive. Seu trabalho que você já está por anos, as suas amizades que você já conhece, aqueles relacionamentos, quando você está reunido em família. E tudo isso é chamado de zona de conforto. O que é que faz de mal você estar nessa zona de conforto? É uma zona de que você não consegue crescer. Você não tem desafios, não tem algo novo. Está sempre repetindo a mesma coisa. Sempre voltando os mesmos padrões, tu passando pelos mesmos problemas, as mesmas situações, e tu já sabe como tudo vai acontecer. E daí a gente entra para a zona de desafio, certo? Tem esses padrões aqui de zona de conforto que faz tu ficar na mesmice. Só que quando tu começa a ver a zona de desafio e ver algo como tu quer fazer, tu quer avançar, que é aquela zona que vai ter coisas diferentes, um trabalho novo, um relacionamento novo, desafios novos, investimentos novos. Só que quando tu entra nessa zona de desafio, vai ter mais riscos, porque é algo que tu não conhece. Mas se tu viver a tua vida toda nessa zona de conforto, tu nunca vai conhecer nada diferente. Tu vai repetir padrões, tu vai estar vivendo inconscientemente, tu não vai ter algo que faça com que tu sinta aquele fogo, aquela motivação de fazer algo diferente. Porque tu tá sempre nessa zona aqui, certo? E quando tu começa a entrar para a zona de desafio, tu vê algo diferente. Tu vê mais possibilidades. E vocês já viram aqui o campo. Quanto maior já é as possibilidades, só pelo fato de você estar vendo uma zona diferente para que você participe, para que você se engaje, para que você se arrisque mais. E essa zona eu costumo chamar de zona do desafio. Zona do desafio, porque é a zona que vai te tirar da zona de conforto. Se tu tá entrando em uma zona que tu não conhece, vamos dizer que tu tá mudando de um trabalho, tu sai da zona de conforto e vai para a zona de desafio, certo? Que é que vai ser o quê? Novo trabalho, vai ter novas habilidades, novas pessoas, novos direcionamentos, localização, novo salário, tudo diferente. Então tu não conhece nada daquilo que está acontecendo ali. Por isso que eu costumo de chamar de zona de desafio. Não é todo mundo que está preparado para ir para essa zona de desafio, mas as pessoas que acordam e saem dessa zona de conforto, que estava fazendo com que ela repetisse os mesmos padrões, não conseguisse ter avanço, o crescimento na vida, e quando ela entende que há uma zona a mais, por mais que essa zona vá gerar aqui esse desafio, certo? Por mais que essa zona vá gerar desafio, isso vai te dar algo novo. E se tu consegue entender padrões da tua vida que tu vem vivendo nessa zona de conforto, e tu começa a entender, dá pra mim sair, dá pra mim ir além, dá pra mim fazer coisas novas, porém eu tenho que mudar de zona. Então essa zona vai te dar mais possibilidades. Vocês podem ver aqui que a zona é maior. Só que tu mudou para a zona de desafio e está começando a virar o que? Zona de conforto novamente. Para que vocês entendam que a gente está aqui para que a gente viva em evolução, crescendo, sempre mudando, sempre evoluindo, sempre aprendendo coisa nova. E mesmo que tu saísse da zona de conforto, que era uma zona pequenininha, tu fosse para uma zona maior, que era a zona de desafio, vai chegar um momento que tu torna aquilo zona de conforto novamente. Que aí vai para uma zona muito maior, que eu costumo chamar de zona da liberdade, certo? Zona da liberdade. E essa zona vai te dar muito mais possibilidades de tu conseguir prosperar na vida, de tu ter uma família mais estabilizada, de tu ter mais amigos, mais empresas, de tu ser uma pessoa mais confiante, de tu desenvolver melhor a tua comunicação, porque tu não tá em volta de coisas conhecidas. Essa zona da liberdade te deu a oportunidade porque tu abrisse caminho aqui nessas zonas. Tu saísse dessa zona de conforto que fazia com que tu repetisse padrões por anos. Tu passou para uma zona de desafio que fazia com que tu gerasse mais opções, porém aquilo começou a se tornar algo confortável também, até que tu chegou nessa zona de liberdade.
Que é uma zona que tu aprimorou várias habilidades, que tu passou por vários poréns, que fizeram com que tu crescesse. E se tu entende essas 3 zonas aqui, tu aplica na tua vida como algo que vai fazer com que tu mude totalmente tua realidade, isso faz com que tu cresça. Porque tu entendeu o ambiente que tu estava inserido, que era ambiente, como eu falei no vídeo anterior, de procrastinação, de medos, de inseguranças, de invejas, de fofocas, de coisas que faziam tu ficar preso, que era justamente essa zona de conforto. Mas a partir do momento que tu entendeu que zona de conforto não fazia mais sentido para ti, como não fez para mim lá atrás, e eu comecei a buscar por zonas mais além daquela capacidade que eu tinha, até que eu cheguei nessa zona de liberdade. Fazendo com que eu conseguisse mais coisas, fazendo com que eu me tornasse essa pessoa, estar aqui em frente à câmera falando por alguns minutos, como eu faço meus eventos e falo por horas. Se eu não tivesse acessado a zona de liberdade, mas passado por a zona de desafio que me mostrou quem realmente eu era, coisas que eu necessitaria fazer para que eu avançasse, eu não tinha saído dessa zona de conforto. E se você se identifica com esse vídeo e está nessa zona de conforto, está nesse grupinho aqui fazendo as mesmas coisas por anos e não consegue dar algo a mais daquilo que você é, entenda que isso aqui pode mudar a sua vida. Comece a trabalhar essas zonas, identifique onde você está, mude de zona até que você chegue nessa zona de liberdade que vai te dar opções para tudo, certo? Vai te dar opções para investimentos, vai te dar opções para desenvolvimento pessoal, certo? Vai te dar mais opções de risco para que tu arrisque investimentos, por exemplo, e vai fazer com que tu avance mais. Isso fez com que minha vida mudasse totalmente, porque eu entendi que o padrão que eu estava vivendo estava sendo repetido por anos. E eu não estou aqui para repetir padrões, eu não estou aqui para viver uma vida medíocre, eu estou aqui para avançar, para aprender. Se isso aqui fez sentido para ti, deixa nos comentários e eu te vejo no próximo.